Mais um episódio de Falcão e Soldado Invernal chegou e hoje eu estou aqui com o meu parceiro de Senpai, Júnior, para a gente comentar tudo sobre esse episódio que como as máscaras começaram a cair, né? Coisas que a gente já vinha comentando lá desde o primeiro episódio, começou a acontecer e o episódio que eu gostei muito. É um episódio. É o melhor episódio da temporada até então, até agora. Foi o episódio que eu mais gostei, o episódio mais impactante, com o melhor ritmo, com as melhores cenas de ação, junto com o primeiro episódio aí nesse sentido, com as melhores atuações. E vamos começar do começo, que é o Buck em Wakanda, a relação dele com a Ayo. Eu achei bem legal aquela cena dele em Wakanda, se dando conta que se libertou, que ele está livre da prisão dele, da prisão E mental dele. Essa cena código, foi, sim, essa cena foi linda, foi linda. O Sebastian Stan deu um show de atuação. Foi o melhor momento dele nesse sentido no universo Marvel. Ele está sempre atuando, óbvio, né? É óbvio que ele está sempre atuando, né? Mas foi num nível emocional muito grande, que ele ainda não tinha tido, demonstrando que ele é um bom ator. É uma cena muito bonita e muito emocionante. Eu gostei bastante dela e já introduz todo o lance de Wakanda e como as Dora Milaje vão interagir no episódio. E eu gostei bastante desse início. foi um. Pô, sempre quando mostra, ainda mais agora, né? Quando aparece qualquer menção de Wakanda, o cara, né? Não tem como não meio ficar emocionado, né? Porque, pô, querendo ou não, se o Chadwick fosse vivo, ele até aparecesse na série, né? Porque como envolve ele que abrigou o Buck e tudo mais, né? Mas assim, tem a participação da Zora Milaje e toda a cena seguinte, né? Dela confrontando ele com os códigos e provando para ele, não, tá livre, pode voltar para a sociedade, né? O lobo branco, né? Ele é chamado, né? E depois a gente tem o confronto dela com ele, né? Porque ele soltou o Barão Zemo, né? E aí ela confronta ele dizendo: tu tem X tempo para te fazer o que tu quer, que depois eu vou levar ele, porque ele matou o nosso rei, foi ele que provocou tudo, tu não se lembra? Nela, ela começa a confrontar ele, dizendo ele que provocou toda a desgraça que acontece no filme do Guerra Civil. Daí a gente daí troca a cena, né? Nós vamos lá eles voltam pro hotel e aí tem o capitão, ele aparece lá, daí começa todo o início de um confronto que a gente vai ver a partir dos dois próximos episódios muito grande, que é o confronto do capitão realmente com o Buck e o Sam, né? Sim, exatamente. Aí a gente leva ao Barão Zemo, depois toda essa questão entre o Buck e a Dora Milaje. Então a gente leva o Barão Zemo e tem uma das cenas que dita o tom do episódio e também da série, que é o diálogo do Barão Zemo sobre os supremacistas brancos, sobre os supremacistas, né? Que é a relação do humano com o poder. Isso é demais, porque ele vai contrapondo, ele vai dando a opinião dele e vai contrapondo eles. Daí, tipo, o Steve não se corrompeu, mas quantos Steves existem? Não existe mais nenhum Steve. O Steve Rogers é único. Ele representa um ideal, entendeu? Ele representa não o traje dele, não a roupa de Capitão América, mas ele representa o ideal americano, o ideal inalcançável americano. O Steve Rogers é quase alguém impossível de existir, entendeu? Ele é uma figura impossível de existir, tanto nos quadrinhos quanto no cinema. Eu achei, e isso é fantástico, é por isso que ele é um dos meus personagens favoritos, tanto no cinema quanto nos quadrinhos. Ele virou, depois que eu entendi isso, ele é um personagem quase inalcançável como ser humano, como indivíduo. Então, ele recebeu o soro é uma coisa, né? Agora, qualquer outra pessoa receber o soro não é a mesma coisa. E é aí que a série te pega, né? Porque a Carly recebe o soro
o soro potencializa tudo que ela é. Então, tipo, ela é uma revolucionária, a causa dela é justa, mas os meios dela não é que não são justos, mas são muito pesados, entendeu? Então, ele já coloca esse contraponto e também no John Walker. Ele já coloca o John Walker nesse sentido, mesmo não citando ele, né? Mas o soro potencializa, ele cria um supremacista, o John Walker está atrás de poder para um meio, para um fim, né? Ele quer o soro para um meio para chegar ao fim. E o caso do John Walker é puro egoísmo, né? É diferente da Carly, que quer um mundo melhor. Mesmo nas causas, mesmo de um jeito ruim, ela quer um mundo melhor. Mas o John não, o John é puro egoísmo. E eu acho essa fala dele muito interessante, e é uma fala que talvez ele não falasse nos quadrinhos, né? Talvez outro personagem que teria uma fala dessas seria o Lex Luthor. E uma pena, mas a gente nunca vai ver isso, um Lex falando isso, né? Mas eu achei essa fala muito boa e até depois ele e o Sam conversando sobre, e o Sam, ele pergunta para o Sam se o Sam usaria o soro, e o Sam diz que não. Então isso também esse episódio vai ajudar a criar mais ainda o símbolo o Sam como símbolo, como Capitão América, e não é o Steve, mas ele é esse possível novo símbolo. Então, eu achei esse diálogo muito bom. A série, ela, desde o primeiro episódio, ela vai transformando as coisas, ela vai meio que criando que ele entrega o escudo pelas Sim, razões dele, e aí, tipo, começou todo aquele confronto dele com o Buck, só que é aquela coisa, o Buck, ele não, aquela coisa dele entender, né, o motivo que ele tem uma família, ele tem um lar, ele sabe das responsabilidades, ele sabe. Igual aquela piada, tipo, né, do Capitão América Negro, tipo, cara, não é tão simples dele chegar lá e ele assumir o manto, né? Então, é legal que a série ela tá construindo todo esse arco para a gente chegar ao fim. E até no trailer que saiu né, focando nos 2 últimos episódios da série, a gente vê mais isso, né? O próximo episódio e ainda mais o último, nós vamos ver cada vez mais isso, mostrando o porquê ele na real tem que ser, né? E ele vai começar, eu acho que isso vai dar uma reconstrução nele, que ele vai ter que começar a se ligar do porquê ele precisa ser, né? Do porquê ele tem que assumir. Porque, tipo, ele tem os motivos dele não querer ser, né? Porque são muito óbvios e claros. Só que agora eu acho que vai começar a mostrar o que ele precisa ser, né? Que ele não tem escolha. Tipo, tá na hora dele assumir, pegar aquele escudo e ele ser o capitão. o outro momento, uma outra cena que deixa claro isso, que ele é o próximo, ele tem que ser ele, é o diálogo entre ele e a Carly, né? Que ele realmente ele entende ela, ele se coloca na situação dela, porque ele já passou por situações parecidas. Ele entende a dor dela e entende a dor de todas aquelas pessoas. Isso até a Marvel coloca não até de uma maneira meio clara assim a questão dos refugiados, que é uma questão que nesse caso não é refugiados, né? São pessoas que voltaram, mas que acontece no mundo real, né? Que tem uma questão muito forte hoje em dia, que ainda continua muito forte, a questão dos refugiados. Então a Marvel trazendo para uma série de herói mais um debate interessante, mais um debate muito importante. Então ela tá nessa posição, tipo, a série não pinta ela como vilã e ponto. Até nem o John Walker, nem o Zemo como vilão e ponto. Eles têm muita camada. E o É, Sam é, é a questão do que até a gente comentou no que eu comentei no último vídeo de Invincible, né? Que é a questão de, na real, muitas vezes o vilão da história ele não é um vilão, mas simplesmente às vezes o senso de justiça dele, do que ele acredita ser o certo, é tão alto que aquilo transforma ele num vilão, mas na real ele tem um motivo bom. O próprio John, ele não é o cara mau,
ele não é um cara ruim. Só que o senso de justiça dele e o que ele quer fazer é tão elevado que fez ele tomar o soro, né? Que era uma coisa que a gente já vinha comentando desde o início, né? Que Sim, ele e tem a... Não pode falar. não, é assim, os três vilões da série são criados por questões externas. A Carly é por causa do blip e como o mundo, o blip do Hulk, né? E como o mundo ficou por causa desse blip, como as políticas públicas e os governos estão tratando as pessoas desde o blip do Hulk. O John Walker, ele é um ex-soldado que fez coisas péssimas, tipo, durante as guerras. Cara, ele tem várias medalhas de honra. Ninguém tem várias medalhas de honra sem ter cometido atrocidades. Então, tipo, ele é um cara traumatizado, é óbvio, né? Ele veio da guerra, é óbvio que ele é traumatizado, é impossível não ficar traumatizado. Então, a gente tem uma questão aqui, que até é bem abordada na série do Justiceiro da Netflix, o estresse pós-traumático por causa da guerra, e aqui a gente tem, e o outro que é o Barão Zemo. E o Barão Zemo, ele é a criação dos Vingadores, né? Então, tipo, todos eles são pessoas boas, todos eles têm camadas, todos eles têm problemas muito sérios, entendeu? Decorrente a outros indivíduos, a outras situações. Então, tipo, não é que a gente está defendendo eles e que eles não estão errados em algumas situações, mas eles têm, como é que é? Eles têm um objetivo, entendeu? Eles têm um objetivo, eles têm uma motivação séria. É que nem o Thanos. O Thanos é um genocida, entendeu? Mas quando ele fala as motivações dele e os porquês, tu entende. Então, tipo, tu dá uma outra camada e um outro olhar sobre o vilão, um outro peso. Então, esses três vilões estão em outro nível, já são dos três melhores vilões de super-heróis, assim, live action, fácil, assim, porque eles estão em outro nível. Eles estão junto com o Killmonger, com o Thanos, com o Coringa, porque a Marvel deu muita profundidade para eles. Em poucos episódios que tu tem que se dividir em muitos personagens. Então, eu tô achando isso demais. É, Geralmente as séries e os filmes não conseguem trabalhar com três vilões. Essa série está trabalhando de uma maneira fantástica, fantástica. Principalmente o John, a, toda a criação dele até o que a gente viu agora, até o desfecho de agora, para os próximos dois episódios, é demais, assim, é algo muito único e muito bem feito. E a gente vai começar a ver os efeitos do soro, né? Porque ele tomou e, né, no momento de dificuldade, no momento que, tipo, ele luta ali com as Dora Milaje e aí ele se fala que, tipo, elas nem o soro têm e eu não consegui vencer elas, tá ligado? Tipo, ele fala isso, tipo, ele fica, tipo, meio... Cara, eu sou o Capitão América, mas eu não consegui vencer nenhum um grupo de mulheres. Tipo, ficou muito nítido isso, tá ligado? Na cara dele. Ele falou, tipo, cara, não consegui vencer nenhuma mulher, imagina se eu vou vencer um super-humano, tá ligado? E aí tem toda aquela cena deles indo lá falar com o Sam, vai falar lá com a Carly, daí ele invade, né? Aí ele pega o soro, daí depois que ele pega o soro é aquela coisa, né? Ele chegou no prêmio. E aí, tipo, era óbvio que ele ia tomar, né? A gente já veio comentando desde o início de quem é o agente, né? Nos quadrinhos é o agente americano, né? Mas na série eles botaram o Capitão América. E aí, no Sim, final, quando eles vão fazer lá a missão, ficou extremamente claro que o Soro, tipo, deu pra ver que o Soro já fez um efeito nele muito rápido, porque ele já ficou totalmente perturbado. A gente já viu nas prévias dos últimos episódios que ele mudou muito drasticamente. Ele tá com a cara totalmente de louco, tipo, ao ponto dele pegar e espancar um cara com um escudo, tipo, na frente de todo mundo, né? e ali voltando na situação que ele pega o soro, tem uma cena que eu fiquei na hora, antes dele pegar o soro, quando o Barão Zemo encurrala a Carne,
eu pensei que o Barão Zemo fosse tomar o soro e cagar o personagem, assim. Eu pensei, bah, ele vai tomar o soro, vai ficar forte e vai... Não. Eles se mantiveram, tá ligado? Não, esse cara é contra supremacista, ele é contra superpoderosos, ele é contra tudo isso, tá ligado? Ele se manteve, na hora que ele começou a quebrar os vidros, daí o bah, é isso, cara, é isso. É um vilão com convicção e ele vai até o final e a série não precisa mudar isso para agradar público X, A, B, C, entendeu? Ela se mantém firme. Eu achei isso demais e só dando essa notinha, mas o John, o agente americano, o Capitão América, é o ponto alto do episódio. A gente já sabia que ele ia tomar o soro, né? Só se mudasse muito aos quadrinhos, mas até a série estava te levando a isso, que ele ia tomar o soro, porque ele acha que o soro é o que falta, né? O soro que vai dar respeito para ele, o soro que vai fazer ele conseguir ganhar dos adversários. Dos adversários, talvez, né? Porque ele vai ficar muito forte, ele é um agente muito bem treinado, então, tipo, o soro vai dar um up e provavelmente ele vai conseguir ganhar de vários adversários. Só que o respeito ele nunca vai ter. E o final desse episódio deixa claro isso. Ele nunca vai ter esse respeito porque ele é um cara desequilibrado. É um cara totalmente perturbado, né? Descontrolado. Muito porque ele foi criado para essa situação, entendeu? A gente volta, desculpa, no lance do estresse pós-traumático de tudo que ele vivenciou na guerra. Tem até um diálogo dele com o Estrela Negra sobre isso, entendeu? Sobre a guerra. Então, tipo, é óbvio, ninguém ganha estrela por medalha de honra, porque fez bons atos, entendeu? É a guerra, gente, é a guerra. Óbvio que ele fez coisa ruim. Esse cara tá traumatizado por causa disso. Na hora que ele vê o amigo dele sendo morto pela Carly, é o estopim, né? É o estalo e ele estoura, ele estoura. E é uma das cenas mais fortes, muito bem dirigidas as escolhas. Por quê? Porque ele nos coloca nos mesmos ângulos que o Capitão América do Steve no Guerra Civil contra o Homem de Ferro. Naquele momento, tem um ângulo, uma cena, que mostra o Tony com uma cara de medo, pensando que o Steve iria esmagar o escudo na cabeça dele, mas o Steve acerta só o reator para desligar a armadura. E essa cena é o mesmo enquadramento com o cara mostrando com medo que o agente americano fosse matar ele. E é exatamente isso que acontece. Os mesmos ângulos, os mesmos enquadramentos, e para diferenciar os dois. Existe um abismo entre os dois, entre o John Walker e o Steve Rogers, e essa cena deixa isso claro, e tem toda uma simbologia, né, por trás disso, que é esse cara, o cara que foi morto, ser fã do Capitão América, ser morto pelo Capitão América. Isso foi muito forte, muito forte. Eu achei isso demais. E também tem toda a questão do John Walker vestido de Capitão América, com um escudo da América manchado de sangue num país do exterior, onde os Estados Unidos é conhecido por ir para o exterior e matar pessoas, promover guerras. Então isso foi genial, genial. Essa cena final é coisa de gênio, uma das melhores coisas que a Marvel já fez de longe, assim. Achei demais, demais. A Marvel trabalha muito bem, né? Porque ela consegue. Isso ela fez sempre ao longo dos mais de 10 anos, é aquela coisa, as referências, né? Ela consegue sempre fazer ligação de uma coisa com a outra. Ela está trabalhando com um produto, então ela utiliza muito daquele universo do que ela está fazendo, né? E essa cena, eu acho que é a melhor cena da série, né? Porque talvez muita gente não tenha se ligado nessa cena do Tony, do Capitão, né? Do Guerra Civil, mas né, agora você já está sabendo, né? Para vale a pena assistir, comparar as duas, né? Para fazer aquela comparação que é demais, né? Mostrar é aquela coisa. Ninguém, até o próprio Sam já contou, tipo, ninguém nunca vai ser igual o Wade, até mesmo o Sam não vai ser igual ao que o Steve foi, porque o Steve se pá era o ser mais puro que tinha, né? O ser humano mais
normal, porque ele era um cara que não tinha nenhuma qualidade boa, né? Ele só buscava querer ser a diferença no mundo de guerra, né? Então, quando ele ganha o soro, ele não ficou do mal, ele só simplesmente ele conseguiu elevar aquilo de bom que ele tinha mais ao alto, né? Tipo, ele se sacrificou para salvar o planeta, né? Ficou anos congelado, né? E a gente viu isso, o oposto no John, né? Desde o por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso ir lá no público fazer comemoraçãozinha, ir lá, tipo, né? Daquela, tudo que o Steve fazia com muita alegria, tá lá com as pessoas, ele sempre foi o contrário, né? E a gente chegou no. Agora a série levou no limite máximo. E, nossa, tem uma cena do. Provavelmente acho que deve ser no próximo ou no último episódio, que tá o Buck já deve ter acontecido alguma coisa, o Buck ele tá meio roxo e o John tá com o escudo cheio de sangue ainda, com a cara toda de louco e tendo um diálogo entre os três que, tipo, nossa, sério, eu acho que os dois últimos episódios da série tá prometendo ser algo sensacional. Sim, com certeza vão ser demais. Tem tudo para ser os dois melhores episódios de série de heróis já feita, porque tem orçamento para isso e tem momentos épicos sendo guardados, né, para isso. A luta contra os apátridas e todo o desenrolar deles, o desfecho dessa história, o Barão Zemo, o desfecho da história dele, o desfecho da história de John Walker como Capitão América e o Sam como Capitão América, entendeu? Então a gente tem muita coisa épica e muito desfecho e todo o orçamento do mundo para conseguir entregar isso de uma maneira mais épica possível. Então, eu estou muito empolgado mesmo para esse final. Então o antepenúltimo episódio da série foi sensacional. Nós tivemos, eu acho que comentar tudo que nós achamos, agora esperar para os próximos dois últimos episódios, que eu acho que não vão lançar junto, né? Provavelmente não comentaram nada, então vai ser essa sexta, na próxima sexta, o desfecho final. Se você gostou, não esquece de comentar aquilo que você achou do episódio. Não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo aí com todos os seus amigos, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, aí para eles também ficarem por dentro de tudo que rolou de mais importante nesse episódio. Então é isso, pessoal. Até a próxima.